É interessante que o poder, né, a influência de uma teoria como a de Karl Marx nos afeta ainda hoje. Karl Marx é do século XIX, nós estamos aí no século XXI. Em parte ele parece ter razão, porque na época em que ele vivia era natural pensar, os intelectuais da época pensarem, que a natureza produzia pessoas em extrema pobreza ou em pobreza para suprir sempre a necessidade dos ricos pelos trabalhos quase escravos, né? Esse é uma maneira de olhar o ser humano de uma forma absurda, né? De qualquer maneira, se Marx tinha razão na sua época em destacar e dar valor à necessidade de se revoltar diante dessa situação, me parece que, bom, ainda hoje em dia você teria, por exemplo, classes de trabalhadores bastante exploradas, né? Pega os comerciários, né, que tem que trabalhar domingo, portanto ainda haveria um espaço para reivindicação, para luta sindical, né? Por outro lado, eu acho que é uma forma simplista de você dizer que todas as pessoas que são empresários estão estão explorando a sociedade e não estão dando nada em troca. Porque eu acho que a visão do empreendedor, especialmente aqueles que desenvolvem novas tecnologias, que lideram empresas, que à custa de sacrifícios pessoais, eles transformam às vezes do nada uma grande empresa, né? Todo esse esforço não é algo que é comum a todas as pessoas. A maior parte das pessoas prefere ficar nas suas casas, né? Ganhando seus salários, sendo assalariados, né? Trabalhando de segunda a sexta, enquanto que existe uma parcela da população que, bom, sabe-se lá qual a origem, eu não acredito que seja genética, acho que tem mais relação com um tipo de percepção que é voltada, bom, primeiro para a ambição de ganhar dinheiro, de ter riquezas, né? Talvez cultivado desde a infância. A criança descobre isso e tem prazer em descobrir que ela pode ganhar as coisas a partir do seu esforço pessoal ou da sua esperteza, muitas vezes. Muito comum no setor privado e no setor público ganhar dinheiro às custas de corrupção. De qualquer maneira, eu resolvi repensar essa questão, se a história da humanidade é a história da luta de classes sociais, como se fosse preciso uma classe destruir a outra, né? Eu já tinha pensado antes, numa obra que escrevi e não publiquei, apenas na internet, de que talvez a história da humanidade não seja a história da luta de classes, mas a história de luta de percepções, de uma maneira de enxergar as coisas. Algumas vezes você percebe o mundo sob a sua ótica pessoal e esquece o resto, né? O resto do mundo é só um detalhe desfocado. Muitas vezes você olha o mundo e só se preocupa com uma percepção mais ampla e esquece a si mesmo. Então talvez a história da humanidade fosse a história, ou seja, a história das diversas percepções. Um ditador só percebe suas necessidades, esquece o resto, né? Poderíamos pensar também que a história da humanidade é a história, o que não contraria essa tese das percepções, mas me parece mais didática, que eu pensei que talvez a história da humanidade seja a história de três grupos de pessoas: os esclarecidos, os iludidos e os imbecis. Os imbecis são aqueles que têm a verdade, né? E não abrem mão dela. Tem os iludidos, que estariam numa transição entre aceitar verdades que alguém lhe disse, ou quem sabe não aceitar essas verdades. Que os esclarecidos
perceberam que não há uma verdade absoluta, de que talvez a gente tenha que, no final das contas, negociar com as outras pessoas para chegar à verdade. Talvez a verdade esteja no meio termo, ou numa média entre as diversas maneiras de enxergar o mundo. E aí nós voltamos à questão das diversidade de percepções, né? Eu vejo muitas pessoas religiosas, fanáticas, bom, esses seriam os indecisos que acham que tem a verdade, mas tem também pessoas religiosas que entendem que você pode ter verdades, você pode estar de posse de alguma verdade, mas daí não se segue que você não possa escutar o outro, né? Ou que o outro também não tem alguma verdade. Talvez essas pessoas comecem a sair do campo da imbecilidade pro do esclarecimento. E a ideia de esclarecidos talvez tenha uma relação inconsciente com o iluminismo, né? O esclarecimento. Você pôr luzes sobre as coisas e aí passar a enxergá-las melhor. E no meio do caminho você tem os iludidos, né? Aqueles que talvez tenham aceito verdades que os outros lhe deram, não tenha capacidade de sozinhos ir atrás das verdades, observando suas próprias experiências e as experiências dos outros, né? Eu tenho visto muitos colegas da área de humanas, das ciências sociais, da história, que tem esse discurso pronto, né, de que a história da humanidade é a história da luta de classes. Mas muitas vezes no ambiente de trabalho você tem pessoas da mesma classe, ou trabalhadora, ou social, e no entanto há conflitos ali também. Enfim, podemos lembrar de diversos momentos da história onde você tem Stalin perseguindo os intelectuais que o apoiavam, né? Stalin, um imbecil, perseguindo talvez os iludidos ou esclarecidos, como Trotsky. Enfim, é só uma sugestão, é só uma forma de pensar. Será que eu sou um iludido? Será que eu sou um imbecil? Ou será que eu sou um esclarecido, né? Será que dá para diferenciar como critérios? O esclarecido é o que aceita negociar aquilo que a gente pensa ser verdade. Tal é o